Boa tarde a todos, todas. Boa tarde a aqueles que estão nos vendo em casa também. Hoje nós temos aqui o nosso evento, né, a nossa festinha julina, e nós seremos brindados aí daqui a pouquinho com a palestra do Ezequiel. Deixa eu só lembrar o canal. Me fala. É mundo espiritual, mundo físico e intercâmbio entre os dois. Isso, mundo espiritual, mundo físico e intercâmbio entre os dois. E antes da palestra, vamos fazer a nossa oração aí para iniciar o momento, né? Que seja um momento de paz, de harmonia, de aprendizado, de reflexão para todos nós presentes e aqueles que estão nos vendo em casa, que sejamos brindados aí com bons momentos de reflexão, que a espiritualidade amiga que nos acompanha e que dirige a nossa casa esteja conosco, nos intuindo, nos orientando e nos ajudando a compreender aquilo que temos que compreender daquilo que nos for dito. Que assim seja. Ezequiel, fique à vontade. Boa tarde a todos. Quero começar agradecendo ao Caio, todos também, mas o Caio me convidou para estar aqui com vocês. Pedir a todos uns segundos, vocês fechem os olhos, vão fechar também. Vamos todos fechar os nossos olhos agora. Nós vamos vibrar em favor da genitora, do nosso amigo Caio, que se encontra internado em um hospital da Prevencênio. Encontra-se a nossa irmã acamada. Mas nós rogamos a espiritualidade superior que derrama nela as bênçãos para que ela possa encontrar o seu caminho, a sua direção. E assim, devemos abrir os olhos com gratidão. Vamos iniciar então assim, o nosso assunto, que é muito amplo, na realidade, para a gente discorrer em 30 minutos. Em verdade, precisaríamos de talvez alguns dias ou mais, um seminário ou um curso mesmo, porque olha só, falar do mundo físico já é bastante coisa. E aí nós vamos falar do mundo espiritual e do intercâmbio entre os dois. Nós vamos procurar dobrar para que caiba dentro do nosso tempo, que é de 30 minutos. O nosso reingresso no mundo corpóreo, ou no mundo material, ou no mundo físico, qualquer que seja a expressão que usemos, é através da reencarnação. E o nosso retorno ao mundo espiritual é através da desencarnação. Nós já éramos vivos antes, a partir de quando fomos criados por Deus, nós somos imortais, então não existe morte, é a primeira coisa que é preciso enfatizar. A mãe do nosso querido amigo Caio não vai morrer. Ela continuará viva, vivíssima. E, aliás, com certeza vai estar numa situação, numa condição até muito melhor do que a nossa. Porque nós estamos em um mundo de expiações e de provas. É um mundo de sofrimento. O mundo nosso aqui, essa dimensão, é um mundo para o sofrimento. Não necessariamente, mas é um mundo de dores. É um mundo para onde a gente vem, mais uma vez, para passarmos por experiências, e na nossa condição de evolução espiritual, são experiências difíceis. Então, é a gente aprender a conviver uns com os outros, sobretudo com aqueles que a gente tem muita dificuldade. E aí, então, a gente tem que enfrentar os vários dissabores e sair vitorioso da jornada. Então, a respeito do mundo físico, os físicos usam um comparativo que é o seguinte: eles pegam uma bola de golfe, que para quem nunca viu, ela tem um tamanho semelhante a uma bola de ping-pong, que eu acho que todo mundo já viu, que é que a gente brinca na mesa de ping-pong. Mais ou menos daquele tamanho, e bota essa bolinha de golfe ou de ping-pong no centro do estádio do Maracanã. E como vocês sabem, ele é redondo, grande, tem 317 metros de diâmetro, é grande para chuchu. Bota essa bolinha e aí faz uma alusão a uma molécula de hidrogênio, que é menor, é a molécula mais simples do universo. Tanto que o nosso Sol, a estrela mais próxima, ela é composta de mais de 70% de hidrogênio. Então ela tem um próton, não tem nêutron, e tem um só elétron.
E a comparação é assim, pega essa bolinha de golfe, bota no centro do Maracanã, e aí o único elétron vai girar do lado de fora do Maracanã. Vocês vejam que a distância, né, é grande. E eles vão dizer, mas qual que é o tamanho então do elétron? O elétron, para ter uma ideia de comparação, ele seria mais ou menos do tamanho de um grão de arroz. Então, uma bolinha de ping-pong no centro do Maracanã e um grão de arroz lá do lado de fora do Maracanã, rodando. Só para ter uma ideia do que é esse átomo de hidrogênio. Vejamos. Do centro do Maracanã até o lado de fora do estádio, tem uma grande distância, né? Aí eu pergunto, se o átomo é assim, onde é que está a matéria? Porque tudo é constituído de átomo, né? Tudo é feito de átomo. Onde é que está a matéria? Como é que a gente pega? Tendo uma distância tão imensurável assim. Então, na realidade, como diz Emmanuel, a matéria é energia coagulada. Então, se a gente for analisar bem o mundo material, ele não é bem material quanto a gente imagina. Mas isso só para a gente ter um entendimento do assunto. A gente pode chamar de mundo corpóreo, que é o mundo que a gente vive aqui, para ter um contraste com o mundo espiritual. Que, na realidade, ele também, se a gente for pensar em termos de matéria, ele é material também. Ou semimaterial, mas é. Igualmente. Qual então é a diferença? A diferença é o padrão vibracional. Então, os átomos que são constituídos, todas as coisas são constituídas aqui, eles têm uma vibração mais lenta, por isso que fala que é energia coagulada. Vibra mais lentamente. E no mundo espiritual, a vibração é mais alta, próxima à velocidade da luz. É por isso que tudo que a gente conquista neste mundo, nossos carros, casa, apartamento, fazenda, gado, o que for, nós não conseguimos, ouro, né? Barra de ouro, nós não conseguimos levar para lá, para o mundo espiritual. Por quê? Porque tudo daqui tem uma vibração mais lenta, lá é mais rápida. Não dá para levar para lá. Então daí a gente já começa a pensar assim, poxa, mas se tudo que eu luto, me escravizo, vivo aqui, sacrifico a vida inteira para ter, conquistar bens materiais, eu não vou poder usufruir depois. Os egípcios resolveram de um jeitinho, botaram lá na pirâmide e tal, achando que depois o faraó ia levar. Não vai levar nada. Nem o nosso corpo nós vamos levar. Esse corpo aqui nós vamos levar? Não, vai ficar aqui. Por quê? Porque esse corpo é daqui. Então, nada aqui é nosso, nada aqui nos pertence, nem esse corpo. Às vezes a gente vê as pessoas dizendo, sobretudo as moças, o corpo é meu e faço o que eu quero, os jovens, né? O corpo é meu e faço o que eu quero. Se eu quiser, eu destruo, eu faço o que eu quero. O corpo não é nosso. Tudo é de Deus. Tudo é empréstimo para nós. Então nós estamos aqui e nós temos que agradecer sempre tudo, porque Deus nos empresta uma oportunidade de estar aqui reencarnado e viver experiência para o nosso crescimento. Mas é limitado o tempo, então a gente tem que aproveitar esse tempo do mundo corpóreo. E aproveitar muito. Eu sempre digo o seguinte, a presente encarnação, ela é a mais abençoada, a mais santa e a mais importante de todas as que nós tivemos. Porque as outras já não vão, mas passou. Então essa aqui é a que nós estamos vivendo. Primeiro. Segundo, nós estamos vivendo um encerramento de era. As coisas vão mudar, e vão mudar muito. E nós temos que mudar também, porque nós estamos agarrados no planeta. Se a gente fosse um ser evoluído de luz, nós estaríamos aqui mais, mas nós estamos. Então, se nós estamos, a gente precisa continuar, então nós temos que crescer junto. Porque o planeta não vai esperar a gente, não. É que nem o trem que parou na estação. Se nós não entrarmos, o trem vai embora, a gente fica na estação lá parado. Depois não adianta chorar, gritar, espernear. Então a gente tem que entrar no trem. O trem é o planeta Terra. O planeta Terra está evoluído, nós temos que evoluir junto, crescer. E a nossa condição aqui é de espíritos errantes. Então, nós somos espíritos. Né? Eu não falei isso, mas não precisa que nós somos todos espíritas. Seria redundante falar. Né? Para as pessoas que não são espíritos, a primeira coisa que eu falar, gente, nós não somos o corpo, viu? Nós somos espíritos. Corpo é o corpo,
A gente olha no espelho, pode ser de um jeito ou de outro, não tem problema, está muito feio, faz plástico, dá um jeitinho, mas nós não somos ele. Não podemos confundir, para nós não precisa. No entanto, é temporário o nosso tempo aqui, é passageiro. Pergunto para vocês, algum de vocês imaginaria alguém construindo uma casa em cima de um viaduto? Vamos fazer uma casa aqui em cima do viaduto do chá, ou daquela ponte do Piquiri. Vamos fazer uma casa em cima da ponte do Piquiri. Tem coerência? Não. Ora, o nosso mundo aqui, ele é temporário. Nós estamos aqui de passagem. Então, por que a gente vai construir coisas aqui, pensando em eternidade, quando aqui é temporário, a gente vai embora daqui a pouco? Não estou dizendo que todo mundo tem que trabalhar, ter suas coisas, ok. Mas não podemos nos escravizar, virar escravo das coisas. Viver a vida só para isso. Não, a gente tem que ter liberdade. Né? Veja, a gente fala das coisas, entende muita coisa, estamos estudando o Evangelho de Jesus há 2000 anos. Agora, é importante? Muito importante. Mas o que vale mesmo é a gente viver o Evangelho de Jesus. Já é hora, já é tempo. De a gente não só mais falar de Evangelho, de a gente não só mais estudar o Evangelho de Jesus, mas passarmos a caminhar com Jesus, a vivermos o Evangelho de Jesus, a estarmos vivendo como Jesus. Então, nós vivemos com Jesus quando alguém do nosso lar, por estar aborrecido, fala uma palavra mais áspera e a gente não retruca na mesma medida. Ou então a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada e a gente não faz julgamento nenhum em relação a essa pessoa. Porque Jesus não julgou a mulher adúltera. E ele nos disse, não julgueis para não seres julgados. Com a mesma medida que julgar, será medida. Então, a gente passa a viver o Evangelho de Jesus quando a gente não julga o outro. Porque se nós passarmos a julgar as pessoas, primeiro a gente tem que olhar para dentro de nós, as nossas falhas. E nós precisamos ter indulgência. Porque uma das formas de caridade é a própria indulgência. Então, se a gente não tem indulgência com a imperfeição do outro, a gente tem que olhar para dentro de nós e vamos verificar que nós vamos ter mais problemas que as outras pessoas. Jesus falou assim, né? A gente não vê a trave no nosso olho, mas vê o cisco no olho do irmão. Então, não julgar é uma coisa importante. Então, a gente vê no mundo corpóreo para o aprendizado, para o crescimento, para a ascensão espiritual. E a gente vem com a reencarnação, no momento da concepção. E depois no parto, primeiro respira e começa a nossa jornada aqui. Ela termina. Quando ela termina, o que acontece? Simplesmente o corpo é sepultado, é cremado, não é? E nós continuamos vivos. Vivos de que maneira? Nós temos outros corpos. É redundante falar para você sabe, né? O corpo que nós temos mais junto de nós, mais próximo de nós, fora o corpo etérico, que é um corpo semimaterial que se dissipa logo após a morte do corpo físico, é o corpo espiritual, né? Ou perispírito, né? No dizer de Paulo de Tarso, corpo espiritual, né? Ou psicossoma, no dizer de André Luiz, é a mesma coisa. Esse corpo espiritual, ele também é material, semimaterial, e depois no final eu vou contar um relato de uma médium que eu conheci, que me disse, pasmem vocês, que ela namorou com um espírito. Eu vou contar, vocês vão entender bem o que foi isso aí. É um negócio estranho, né? Mas como é que namorou com um espírito? Né? Desencarnado, hein? Que espírito somos todos nós, né? Desencarnado. Mas vamos lá. Bom, então, desencarnou, o corpo ou sepulta ou crema, e a gente, né, se desliga do corpo físico. Eu até sugeriria para vocês, se tiverem oportunidade, quem ainda não viu, assistir o vídeo, que aliás é uma passagem do livro Libertação, que é aquele vídeo que tem no YouTube sobre a reencarnação de Segismundo. A reencarnação de Segismundo. Ele é bastante elucidativo, bem explicativo, né? E tem também a desencarnação de Dimas, que vocês também já devem ter visto, né? O processo da desencarnação do Dimas, etc. Então, esses dois vídeos mostram bastante o processo da reencarnação e o processo da desencarnação. É bem bacana.
vale a pena depois vocês assistirem. O da reencarnação de Segismundo é um pouco longo, tem mais de meia hora, mas é legal assistir. A desencarnação de Dimas, e só 12 minutos, é mais rápido, mas é legal também. Bom, ele desencarnou, ok. Tem espírito que desencarna e fica aqui na nossa dimensão, ainda que por um tempo, mas fica aqui. Um exemplo disso foi meu próprio pai. Meu pai teve um derrame, ficou um mês na UTI, ficou na UTI, depois ficou no quarto, ficou em coma e tal. E ele ficou nesse hospital São Camilo, aqui perto aqui da Avenida Pompeia, ficou ali, né? Na época eu morava em São Paulo, eu moro em Mogi das Cruzes atualmente. Bom, aí então, mas encarnou, minha mãe começou a sonhar com ele, toda noite sonhava e tal, aquela coisa toda. E aí o médium esteve lá na casa da minha mãe, eu não morava mais lá, e eu falei assim, olha, o seu Silvério está aqui. Está aqui, dá para perceber que a presença dele está aqui. Ele fez lá um trabalho e tal, falou, agora ele já foi, não vai mais ficar aqui e tal. Ele falou assim, ele foi para o cantinho dele. Beleza. Naquela noite, minha mãe sonhou com meu pai. Meu pai andava de cadeira de rodas, que ele tinha tido derrame. Aí ele não estava de cadeira de rodas, estava em pé, toda branca. Ele começou a andar, minha mãe vendo, minha mãe relatando isso para nós. Aí ele virou assim, deu um sorriso e foi embora e sumiu. Minha mãe não sonhou mais com ele. Atualmente minha mãe está bastante idosa, bem doentinha, e ela está sempre chorando e pedindo, eu quero ir com seu pai. Quando eu vou lá, ela começa a chorar, eu quero ir com o seu pai. Então a gente está deduzindo, devido à fragilidade física dela, está doente e tal, que talvez a desencarnação dela não esteja muito longe. O que a gente encara com naturalidade, claro, a gente é filho, também fica sentido, porque não vai ter a presença física. Mas todo esse processo é normal, é natural, a reencarnação, a desencarnação. Então o espírito desencarna, ele, dependendo da situação, ele pode ficar um pouco aqui, mas o espírito mais lúcido, mais orientado, normalmente desencarna, a equipe de mentores já eleva para o mundo espiritual, leva às vezes para uma colônia, ou para um hospital de tratamento, no próprio mundo espiritual, ou então em regiões intermediárias. Porque, gente, não tem só mundo espiritual e mundo físico, tem região intermediária. Então, por exemplo, nosso corpo etéreo, ele está num ambiente intermediário entre o corpo físico e o corpo espiritual, como vocês sabem. Então, há, por exemplo, espíritos que ficam em hospitais, em espaços próprios, em dimensão intermediária. Nem é da densidade nossa, nem é do mundo espiritual. É mais ou menos no meio. Um amigo meu, Wagner Voss, vocês devem conhecer, ele disse que uma vez ele estava fora do corpo, levado pelo mentor, e ele foi num ambiente, tipo vamos dizer, um spa, mais ou menos assim, segundo ele entendeu. E chegou lá, o mentor falou, agora você pode interagir com as pessoas aí. Ele foi conversar com uma senhora. Tipo assim, a mulher falou assim, é que eu desencarnei, que eu fumava muito e tal, e eu desencarnei por causa disso e tal. Ele pensou, mas por que não está no umbral, isso para lá, não sei o quê, quem desencarna de bebida, de cigarro, não sei o quê, vai lá para o umbral, naqueles vales e tal. Ele pensou, a mulher falou, não, é que é o seguinte. Aí depois o mentor explicou para ele. É que era uma mulher muito boa, ajudava todo mundo, cometer esse equívoco, mas era uma pessoa muito boa. Então foi um suicídio involuntário, mas ela não tinha outros defeitos, ficou ali para quê? Para terminar de drenar o tanto que ainda tinha de energia vital que ela desencarnou precocemente. E aí tem o mundo espiritual, que é para onde os espíritos vão mesmo, normal, né? E no mundo espiritual que eu estou falando, seria, vamos dizer, o mundo astral, né? Porque existem ambientes superiores, não é? Então, no mundo astral nós vamos ter um umbral baixo, um umbral médio e um umbral alto. O umbral alto é onde estão as colônias espirituais, que ainda é um umbral também, não é? Então, no umbral, vamos dizer, raso, umbral baixo, é para onde vão, vamos dizer, pessoas que estão envolvidas com crimes, pessoas que fazem o mal, e fazem o mal porque se sentem bem fazendo isso, né? Porque, por exemplo, a gente comete algum equívoco, nós, de uma maneira geral, a gente fica triste. A gente faz uma reflexão, poxa, eu não devia ter falado aquilo, foi muito estúpido e tal. A gente entristece, qualquer um de nós aqui, que estamos aqui. Mas tem pessoas que não, né? Que fazem o mal, ficam até, né, satisfeitos e até se julgam, né, importantes de estar fazendo aquelas coisas todas, né? Eu agora vou virar o chefe porque eu estou fazendo cada vez mais mal e tal, né? Então, normalmente, situações assim, a pessoa vai para um umbral baixo, um umbral raso. Quem faz projeção astral deve já ter visto essas situações. Então, são locais
né? Onde ficam essa categoria de espírito. Aí você vai ter um umbral intermediário, que é onde ficam postos de socorro, postos avançados, aquelas regiões de vale, né? Onde ficam as pessoas ali em sofrimento. Então, ficam ali. E o umbral alto, onde ficam as colônias espirituais, como, por exemplo, a colônia do nosso lar e tantas outras, que é onde vão os espíritos quando já estão equilibrados. E lá eles vão se interagir, vão fazer curso, vão aprender, vão trabalhar, não é? E depois de algum tempo, chega uma cartinha. Está lá trabalhando. Você está no Ministério da Regeneração. Você está lá trabalhando com seus colegas e tal. Então, aqui, ajuda a dar um passe aqui e tal. Ajuda a varrer o chão, aquela coisa toda. Aí chega alguém lá com uma cartinha. Essa é para você. Você olha assim, Ministério da Reencarnação. A pessoa até treme. E dá uma cadeira que eu preciso sentar. Lá, meu Deus. Não vou nem abrir lá, por Deus. Eu vou para casa lá, porque não vou pedir para alguém abrir para mim. Mãe, abre para mim isso aqui. Sim? Fala assim, eu não quero nem olhar. Fala. Pega uma aguinha fluidificada, dá uma aguinha primeiro, mãe, deixa eu sentar aqui. Aí, filho, olha, está sentado? Tomar com açúcar? Tomei, mano. Daqui 6 meses você vai reencarnar. Ai, meu Deus, estou desmaiando. É mais ou menos uma situação quando um médico vem para nós e fala, você está com câncer. Tem 1 mês de vida. Dependendo, a pessoa morre na hora, né? Toma um susto danado. E aí, então, você está lá, mas lá para nós é temporário também. Aqui é temporário, lá é temporário. Por quê? Porque nós somos espíritos errantes. O que é espírito errante? Espírito que ainda não tem condições, não conquistou mérito suficiente para estar vivendo no mundo espiritual sem a reencarnação compulsória. Eu posso chegar e dizer assim, mãe, rasga essa cartinha aí e fala que eu não vou. Pode? Não. Está tendo uma guerra, está servindo no exército, chega uma cartinha do exército, eu posso rasgar e falar não vou? Ele vem te buscar. Chega a tropa de choque na sua casa, cata você, te leva lá, vai para o fronte. 1 semana de treinamento para aprender a atirar, vai para o fronte. É assim. E nós estamos lá, como nós somos espíritos errantes, não temos direito de ficar lá. Não temos direito. Nosso direito é dizer, sim, senhor. E voltar para cá. Mas é para o nosso mal? Não, é para o nosso bem. A gente aprendeu que nós não sabemos ainda. Então nós estamos vindo para cá para um aprendizado de coisas. Nós sabemos coisas básicas. Tem gente que não sabe que não pode fazer corrupção e faz. Então não aprendeu. Tem que voltar para cá. Tem gente que não sabe que não pode matar o outro, mata. Então tem que voltar para cá. Tem gente que não sabe que não pode pegar o que é do outro e pega. E tem que voltar para cá para aprender, porque tudo isso não pode. Você está passando na rua, tem uma carteira de dinheiro, pega. O que é o certo fazer? Pega a carteira, olha se tem algum telefone, alguma coisa, e devolver para a pessoa. Não tem nada. Vai à autoridade e entrega. É o que está na lei. Entrega perante a autoridade. Ah, mas eu levo na delegacia, o delegado vai pegar para ele. Vai lá, faz um boletim de ocorrência de preservação de direitos, o que for, entrega lá a carteira, você pronto, você fez sua parte. Bom, o que vão fazer? Não me interessa o que vão fazer, você fez o que tinha que ser feito, sua parte está feita. Você passou no teste, gente, tudo isso aí é pegadinha, viu? Negócio de achar dinheiro, é pegadinha. Você está no mercado, fazendo a compra, o caixa dá uma vacilada, você esquece, sai e não paga. O mentor fez você esquecer para você sair ali sem pagar. Aí você está chegando em casa, meu Deus, não paguei. Ah, né? Eu não vou ficar com essa vantagem aqui e tal. É pegadinha, então você caiu na pegadinha. Qual é o certo? Volta lá. A moça do caixa, coitada, vai fazer o final do dia, vai fazer a contabilidade, vai ficar faltando. Você gastou 300, chega não está batendo. Quem que vai ter que pagar? Ela. Porque o gerente, o dono do supermercado, não vai ficar com aquele prejuízo. Ela vai pagar. Então a coitadinha já ganha um salário de fome. E a gente que está lá em casa com um monte de comida, não está tendo a mínima bondade de entender que a coitadinha vai pagar aquilo ali. Não é? Então qual é o chefe fazer? A gente vai lá e vai esquecer de pagar, me perdoe. Quanto que deu, aqui eu estou para pagar. Pronto. Aí a gente passou no teste. Quando surgir situação semelhante com vocês, logo pense, teste. Vamos pensar, teste. Também você não cai. Outra coisa, hein, gente?
A gente ficar esperto. Esses testes, eles não acontecem só enquanto nós estamos na vigília, não. Eles acontecem também quando o nosso corpo está dormindo e nós estamos para fora do corpo. E os testes são colocados. E no mais das vezes, a gente se dá mal e erra do mesmo jeito. Né? A pessoa vem e faz alguma coisa e você vai, vou esganar esse miserável. Né? Então a gente está errando de novo. Testes são testes. Eu tenho uns 4 minutos, eu falei que ia contar a história, né? Do que eu tinha dito, para falar um pouquinho do intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. O intercâmbio, no mais das vezes, entre nós ainda, é feito pelos médiuns. Via de regra, normalmente, pela psicografia. Chico Xavier foi o maior expoente aqui no Brasil sobre, no mundo, eu diria, sobre psicografia. A propósito, eu queria comunicar, se me permitir, né? A nossa Casa Espírita, Maria de Nazaré de Poá, cidade vizinha, você deve conhecer, nós vamos ter uma sessão de psicografia no dia 25 de agosto. Eventualmente, se vocês tiverem interesse, depois eu mando para o Caio no WhatsApp dele, né, as informações todas, de repente, né, pode ser que alguém tenha interesse, não é muito longe, daqui a Poá é pertinho, né, pode ir para trabalhadores, ou pode ir por dentro, tanto faz. Quem sabe, né, pode acontecer de um ente querido dar alguma mensagem. Bom, então Chico Xavier, ele foi o maior expoente da psicografia, né? E psicografou livros, mais de 500 livros que nós temos aí à disposição, à nossa disposição, foi traduzido em vários idiomas, e nós muitas pessoas tiveram a felicidade de ir lá em Uberaba, com Pedro Leopoldo antes, e receber a cartinha do parente através da psicografia de Chico Xavier, né? Mas Chico Xavier, através de Geraldo Lemos Neto, disse que em meados deste século, cientistas, técnicos, estudando a questão de comunicação, de instrumentos, etc., eles vão estar mexendo em uma determinada sintonia. De repente, eles colocam uma determinada sintonia no aparelho lá, né, de televisão, de vídeo, né, o que for, e eles vão ver um ambiente que não conhece esse lugar aqui, tá? E alguém vai falar: olha, nós estamos aqui é a colônia tal, eu me chamo tal e tudo mais. Ou seja, vocês já ouviram falar em transcomunicação instrumental? Alguém já ouviu falar? Já? Só você? Ninguém mais aqui? Sim? Então a transcomunicação instrumental é o embrião do que vai acontecer, segundo Chico Xavier, em meados deste século, para nós termos essa comunicação com o mundo espiritual sem precisar do médium mais. O médium é tudo aposentado. Bota emprego. Então vai ser mais ou menos assim. Você está com o seu celular ou tablet, se for assim um pouquinho maior, você vai falar: eu quero falar com o meu pai que desencarnou, está na colônia tal. Você tum. Pai! Ô pai, que saudade! Como é que está aí, pai? Ah, filho, aqui nós estamos trabalhando muito, vai estar tudo bem. Ah, pai, um beijo, pai. Gente, a pessoa que pensa. Vai acabar o negócio de ficar chorando no cemitério lá, né? Você vai lá no cemitério lá, fica lá, às vezes, ou está no velório, começa a rolar no chão, né? Cai para cima do caixão, aquele horror, né? Tudo vai acabar, porque não vai mais, você vai entender que não é assim. Para finalizar, em 2 minutos, eu vou contar o caso da mulher que disse que namorou com um espírito desencarnado. É verdade isso, não é invenção não estou mentindo não. Ela me contou o seguinte: foi a segunda reunião, primeira reunião que eu fiz, né, porque eu não frequentava a casa espírita nem nada, mas eu lia muito, tinha muito conhecimento, eu não tinha com quem conversar. Daí convidei uma pessoa, outra tal, nós fomos falar na primeira reunião. Na segunda, nós fomos no outro ambiente, aí convidaram uma médium, mais uma, nós estávamos em 5 na segunda reunião. Essas reuniões que nós começamos lá virou a Casa Espírita Maria de Nazaré, que atualmente eu dirijo lá em Poá. Bom, essa médium, ela disse assim: olha, eu vou contar para vocês um caso que talvez vocês não vão acreditar. Ah, pode contar, a gente vai acreditar. Vamos pensar que você é uma pessoa que vai contar mentira. Falou assim: olha, eu namorei com um espírito. Olha, conta-se direito, como é que pode ser isso, né? O que acontece é o seguinte: ela era médium que tinha muito ectoplasma, então ela doava muito ectoplasma, então ela favorecia a materialização do espírito, né? Vocês devem lembrar, década de 70,
Chico Xavier participou de muitas sessões de materialização, até que Emmanuel falou para ele, olha, aqui não é um jardim de delícia, para com isso aí, nós temos nossa missão, que são os livros. Larga a mão disso. Ele parou, tá, mas enfim. Né? Eu não sei se algum de vocês já viu isso de materialização, mas isso é real, é verdadeiro. E aí então, o que acontecia? Tinha um espírito que gostava dela. Mas o corpo espiritual não dá para interagir. O espírito com o corpo espiritual ele atravessa a cadeira. Porque a vibração das moléculas do corpo espiritual é mais rápida, a nossa é mais densa, ela atravessa a gente. Então não tinha como interagir. Como é que ele vai dar um beijo na mulher? Não tinha como. Né? O que aconteceu? Como ela tinha essa muito ectoplasma, quando ela vinha do serviço, passava, ele ficava perto de uma árvore. E quando ela passava, ele puxava o ectoplasma dela e materializava. Aí ele aparecia, ô meu amor. Ela dizia que ele usava um chapéu branco, uma calça branca. E se aproximava e começava a cantar, até que ela começou, né, a mostrar um pouco de interesse por ele. Mas então inicialmente ela não sabia que ele era desencarnado. Não sabia. Ah, tá. Ele aparecia assim, sai de trás da árvore. Ela passa, só tem coisa muito. Né? Aquela época que dava a mão ainda, né? Aí andou de mão dada com ele. Com o espírito desencarnado de mão dada. Diz que deu até um selinho. Né? E aí, só depois que ele falou que era espírita, você sai para lá. Como é que nós vamos nos casar, vamos ter filhos, não dá e tudo mais e tal. Então, para a gente entender que o intercâmbio existe, não é? Do mundo espiritual, com o mundo físico, atualmente é através da mediunidade, mas, segundo Chico Xavier, no futuro vai ser através de instrumentos. E vai ser uma época muito gloriosa. No momento a gente fica muito preocupado com questões que a gente ouve falar, de guerra, de violência e tudo mais. Mas, dentro daquilo que eu entendo, do que eu acredito, tudo isso faz parte das nossas provações e daquele momento que é necessário que cada um mostre o que é e quem é. Né? Que é final de transição, mas vai terminar tudo isso. Não acredito que vai ter guerra atômica mundial, destruir tudo. Eu não acredito nisso. Né? Porque não faria muito sentido. Tá certo? E aí, então, nós vamos ter um grande período de ascensão, mas todos nós voltados mais para a nossa espiritualização, em detrimento do nosso interesse muito grande atualmente, que é material. Então, nós vamos ter um crescimento espiritual maior do que aquele voltado para o materialismo. E se as coisas acontecerem como eu acredito que vão acontecer, os mentores informam, o materialismo vai ficar sepultado. Que você vai conversar com o espírito do outro lado, materialismo de quê? Não tem mais sentido pensar em materialismo. Né? Então, era isso. Eu agradeço imensamente a todos. Já até passei 3 minutos, desculpe, mas é que o assunto é muito amplo, é muito assunto, precisaria de mais tempo, realmente, talvez, para abordar todos eles. Mas acho que foi suficiente, deu para ter um panorama geral. Eu agradeço, fiquem com Deus e boa festa de manhã a todos. Eu vou te pedir um favor. Você pode fazer uma oração de encerramento para a gente? Faço com alegria. E gostaria de pedir uma outra coisa, que nessa oração você mencionasse o nome de Cláudia Selim, que é uma trabalhadora da casa que infelizmente hoje teve que ser hospitalizada. Cláudia? Selim. Selim. Cláudia Selim. Vamos todos nós então. Não, deixa eu fazer uma observação. Se a gente podia, dentro desse seu contexto, colocar exilados de capela, por exemplo. Aí tá, Né? Sim, com certeza. Seria mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Então agora a gente mostra quem é. Se tiver condições de ficar, fica. Se não tiver condições, vão ser exilados da terra. Os de capela vieram para cá e nós vamos para outro canto, certamente muito pior do que nós estamos tendo aqui. Né? Mas aqui nós estamos no céu, hein? Você chega em casa, você quer a comida. Você pega lá, põe no prato, monta o prato, põe no micro-ondas, esquenta, está prontinho. Lembra como era antigamente? Você tem que botar tudo na panela, esquentar todas as panelas no fogão? Agora não. Você bota no pratinho, põe no micro-ondas e come. Né? Ou então não quer fazer nada, chama o delivery, chega na sua casa, franguinho frito. Como é que era antigamente? Tinha que sair no terreiro, correr atrás do frango, pegar o frango. E olha, quando era criança, vai pegar o frango. Ele vai para lá, vai para cá, pega o frango. Aí tem que pegar o frango, aí você corta o degola, puxa o pescoço,
Em casa minha mãe costumava cortar, minha avó puxava. Né? Aí você tem que fazer o quê? Você tem que botar no fogo quente, você tem que depenar, sapecar, abrir, tirar as partes interiores, depois você tem que tirar os pedacinhos e vai fazer. Olha, gente, demora umas 2 horas para esse frango ficar pronto para comer. Depois você compra ele prontinho. Já vem até assado. Assado, com batatinha. Nossa! Então, a gente tem que ficar feliz. Porque para onde vai ser muito difícil. Vamos orar? Você falou só uma coisa, você falou que ela tinha namorado O espírito. Eu não tenho namorado, logicamente. Mas Por que, logicamente? eu dou aquela trombada, né? Assim, eu às vezes saio do lugar das trombadas que de vez em quando eu levo. Imagina. Aí eu falo, nossa, sabe me assustar desse jeito? Eu mesmo converso com eles. Na Acho que verdade, a expressão me larga assombração, acho que veio dessa média. Né? provavelmente. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos fechar os nossos olhos. Vou pedir para você repetir o nome da moça. Cláudia Selim. Cláudia Selim. Então nós vamos primeiramente fazer uma vibração pela Cláudia Selim, companheira desta casa espírita, internada, doentada. Vamos mentalizando a nossa irmã, aqueles que a conhecem pessoalmente. Vamos emanando do nosso peito luzes na cor verde de cura. E que essas luzes, saindo de nosso peito, penetrem em nossa irmã, esteja onde estiver. Para que os mentores da casa espírita possam, manuseando essas energias salutares e de bênçãos e de cura, equilibrar sua saúde orgânica, a fim de que ela possa ser restabelecida a sua saúde e possa, o mais breve possível, estar aqui conosco, nesta casa espírita, ombreando conosco as atividades da casa espírita. Nós vamos, neste momento, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, aos mentores amigos, a todos os espíritos que se fazem presentes, participando conosco, desta tarde tão agradável. Nós vamos pedindo ao mentor amigo que derrame bênçãos nos corações de cada um de nós. Pedindo às nossas irmãs da Fraternidade de Maria de Nazaré que deposite uma rosa branca no coração de cada um de nós. Derrame o perfume da alegria e da esperança em nossa vida, a fim de que, ao retornarmos em nossos lares, possamos distribuir essas bênçãos aos corações que lá deixamos e possamos encontrar um ambiente de paz, de harmonia e de serenidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Muita paz e muita luz, muita gratidão. Que Deus nos abençoe a todos e nos guarde na sua paz. Graças a Deus. Obrigada.